fazem nada sem a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Pai, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela manifestação da sua glória, Senhor, que é o nosso maior tesouro, é poder estar diante do Senhor. Nós clamamos ao Senhor por mais um pouco da sua graça e misericórdia sobre nossas vidas, que o Senhor se manifeste através da sua palavra, ministrando aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, ó Pai, convictos da nossa responsabilidade, como missionários do seu reino, como pessoas a quem o Senhor chamou para dar testemunho do seu Evangelho em nome de Jesus. Amém? Quantos missionários nós temos aqui hoje? Amém. Glória. Se tem alguém que não está convicto de que você é um missionário, no final dessa mensagem, eu peço a Deus que você saia daqui convicto que você é um missionário. Amém? Nós somos todos missionários. Amém. Nós precisamos entender que muitas vezes nós ouvimos relatos, por exemplo, do nosso irmão, que eu acho que é conhecido de todos aqui, ou pela maioria, do nosso irmão Jefferson, que se dispôs a fazer missões na África. Mas, na verdade, a minha conversão é fruto de missões que o Jefferson fez lá no McDonald's, no Ribeirão Shopping, quando nós trabalhávamos no McDonald's. Ele fazia missões lá, anunciava o Evangelho do Reino de Deus, para mim e para minha esposa. Na época, nós éramos apenas namorados, demos muito trabalho para ele, até que o Senhor nos trouxe a esse lugar, por intermédio da vida dele. Eu brinquei com ele no ano passado, se não me engano. Você é meu pai na fé, mas depois eu fui adotado pelo pastor Adalto. Porque ele me trouxe, mas quem cuidou de mim foi o pastor Adalto. Então, existe no meu coração um sentimento de gratidão muito grande. Apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei para poder subir nesse culto aqui, a primeira vez, eu só consegui subir aqui pela graça de Deus, pela ajuda do Espírito Santo, porque eu não senti nas pernas quando eu subi aqui a primeira vez. Isso há mais ou menos há 25 anos. Obrigado, irmão. Mas foi o pastor Adalto que me incentivou muito. E talvez só ele me incentivava. Porque o pastor insistia comigo: Deus tem um chamado para você. Você não tem, não? Ele tem. Não tem, não, pastor. Ele insistiu. Até que, não sei se ainda existe a Rádio Manancial. Alguém sabe se ainda tem a Rádio Manancial? Não, né? O pastor tinha um programa lá. Aí ele falou assim: vamos lá. Eu falei assim: vou lá na rádio que ainda me vendo, não vou ficar com vergonha, não vou ficar ansioso. Na época era o microfone com fio, você aqui com cabo, e o cabo no microfone tremia. Mesmo na rádio eu fiquei muito ansioso. E foi uma experiência não muito agradável. Mas quando eu resolvi subir nesse culto pela primeira vez, eu me lembro certinho da primeira mensagem que eu preguei, me lembro também da ansiedade que eu estava lá no fundo da igreja, quando o louvor terminou, e o finado pastor André, vou convidar o irmão Maurício para ministrar a palavra. Na verdade, eu não sei como cheguei aqui, mas quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo estava comigo e me deu uma plena convicção de que quem estava fazendo aquilo era Ele, não eu. Nós precisamos entender a nossa dependência de Deus. Nós precisamos entender que quando nós somos chamados pelo Senhor, e todos nós somos chamados, nós estamos debaixo do cuidado de um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que quando nos chama, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu para nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz: fiel é o que nos chama, e também fará. Ele fará todas as coisas que precisa para que você possa cumprir o seu chamado e a vocação que Ele deu para você. Assim como foi comigo, depois disso tive muitas experiências onde Deus me mostrou que a minha dependência deveria estar sempre nele. E talvez se eu contasse aqui para vocês, talvez tenham outra oportunidade para falar sobre isso, eu pude experimentar realmente que o que cabe a mim é obedecer. O resto é comigo. Amém? E quando nós falamos de missões, nós pensamos que missões é fazer o que o Jefferson fez, está fazendo na África. Mas missões começam na sua casa. Talvez missões comecem na sua casa, você pai, quando você faz o possível para que você dê o sustento para a sua família. Você está fazendo missões. Você está dando exemplo
Você está dando testemunho do Evangelho para os seus filhos. Você está dando testemunho de que Deus é quem provê as coisas da sua casa quando você trabalha, quando você vai lá no mercado, quem paga a despesa é você. Mas quando você chega em casa, você mostra para os seus filhos que quem proveu tudo aquilo foi o Senhor, não foi os seus braços. Você assim está fazendo missões, você está dando testemunho do Evangelho para os seus filhos, para a sua esposa. Você, esposa, quando você faz uma boa refeição para a sua família, você está dando bom testemunho do Evangelho para o seu esposo e para os seus filhos. Quando você faz com dedicação e faz consciente daquilo que quem provou você nessa família, para que você fosse apenas mordomo daquilo que pertence ao Senhor, quando você cuida de um bem que não é seu, é do Senhor, você está dando bom testemunho do Evangelho. E nós precisamos entender, as missões começam dentro da nossa própria casa. E depois se estende para a nossa vizinhança, na escola, no trabalho, na igreja, na sua cidade. E alguns vão fazer missões em outros lugares, outras cidades, outros estados, talvez em outros países. Mas somos todos missionários. Quando nós vimos o exemplo de Paulo, eu já vi muito isso. Que Paulo fez tudo o que fez, tinha a convicção que ele tinha, porque ele tinha um chamado especial, porque ele era uma pessoa especial. Nós sabemos que ele foi usado de maneira especial pelo Senhor, mas Paulo não era diferente de mim e de você, porque nós sabemos que o que Paulo fez, ele fez porque o Senhor abençoou ele, não é porque Paulo era como o Senhor. Na verdade, todo o conhecimento que Paulo tinha a respeito da cultura judaica, da religião judaica, o que ele tinha de status por causa da sua cidadania, ele disse lá em Filipenses que ele precisou considerar todas essas coisas como o quê? Como lixo. Em algumas traduções diz como esterco. Ele disse, eu precisei abrir mão de todas essas coisas para que eu pudesse alcançar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo precisou se esvaziar de si para que ele pudesse conhecer melhor a Cristo, para que ele pudesse fazer o que ele fez. Isso cabe a mim e a você também fazermos. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo, a partir do momento em que eu e você nos dispomos a obedecer ao Senhor. Então, fazer missões, fazer aquilo que nós aprendemos, que começa dentro da nossa casa, e talvez lá se estender para outros países, só depende de algo que deve brotar no nosso coração, que é o desejo de obedecer ao Senhor. E eu acredito que todos nós aqui temos esse desejo. Amém? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele disse, aliás, aos Romanos, ele disse o seguinte: Deus tem prazer na lei do Senhor. Ele amava fazer a vontade do Senhor, mas ele tinha um inimigo. Ele disse, olha, mas existe uma outra força dentro de mim, que é o pecado, que milita contra a vontade de Deus. Mas Paulo deixou bem claro que o desejo dele era de fazer a vontade de Deus. E nós também temos, que muitas vezes nós permitimos que esse adversário ele se levante contra nós ou contra a vontade de Deus nas nossas vidas, de maneira que não deveríamos. E muitas vezes nós nos calamos diante de algumas coisas, nós nos acovardamos diante de algumas oportunidades que temos, e muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Isso nós sabemos que Paulo, ele venceu isso de uma forma diferente, mas só por causa da disposição que existia no coração dele. Eu peço a Deus que haja essa disposição no seu coração, se ainda não há, que no final desse estudo você tenha essa disposição de obedecer ao Senhor, que você seja cheio de fé para que você possa obedecer. Porque missões, como eu disse, não é algo que é para alguns cristãos. Missão não é algo que é dado para algum grupo de pessoas elitizadas no meio de Deus. Nós temos que aprender que missões é para todo mundo. E aí nós vamos para o outro texto que nós aprendemos aqui, nós podemos aprender, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós poderíamos ler do 18 até o 20, mas eu peço que alguém leia só o 20 para mim, depois eu vou comentar sobre esses 3 versículos, 18, 19 e 20. Quem puder ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Lá fala sobre o ministério da reconciliação. Em todo esse capítulo, Paulo não fala ele não escreveu o texto na primeira pessoa do singular, mas ele escreveu como nós. Ele sempre usou nós. Quem somos nós? A igreja. E lá fala sobre o ministério da reconciliação. Ou seja, eu e você, né, o mais velho e o mais novinho que está aqui hoje, temos um ministério, temos um serviço, uma responsabilidade dentro do reino de Deus. E esse ministério, Paulo chama aqui de ministério da reconciliação. Você vai ler de novo, De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos
pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Por intermédio de quem que Deus chama ao mundo a se reconciliar com Ele? De todos nós. Deus faz isso através de todos nós. Nós somos embaixadores do reino de Deus. O capítulo 5 é quase todo dedicado a esse mistério da reconciliação. A partir do versículo 18, Paulo fala que tudo isso provém de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos para cumprir esse ministério, tudo isso vem de Deus, como eu disse aqui, não é nada de habilidade nossa, porque nós precisamos, muitas vezes, dispor daquilo que nós pensamos ser virtude, para que a virtude de Deus seja percebida em nós, para que a gente possa cumprir o nosso ministério. E aí, então, Paulo continua dizendo que tudo isso provém de Deus, né, que nos reconciliou com Ele, porque o Ronilson, por exemplo, aos 19 anos, precisou ser reconciliado com Deus, ouviu a mensagem do Evangelho aqui na igreja de Beniel, quando o salão era bem pequenininho, acho que nem todos lembram disso, mas eu me lembro muito bem, era bem pequenininho. O meu menininho ali, o Leozinho, de 1,93 m, ele era bebezinho e ele passeava por baixo dos bancos da igreja, quando nós congregávamos aqui, e nós viemos aqui a ouvir o Evangelho. Eu ouvi o Evangelho e entendi que Deus tinha algo na minha vida que era melhor do que tudo aquilo que eu já pensei que pudesse acontecer na minha vida, que pudesse receber da parte de alguém, até mesmo de Deus. E o Senhor me reconciliou com Ele, me libertando dos meus pecados, purificando os meus pecados e me fazendo uma nova criatura. E tudo isso vem de Deus. E agora Deus clama ao mundo que se reconcilie com Ele por intermédio de nossas vidas. Ou seja, esse ministério está sob os ombros de todos nós. E quando nós vemos aqui, em Atos 20, versículo 24, Paulo se despedindo ali dos presbíteros da região de Mileto, ele diz isso aos presbíteros que estavam naquela reunião, e ele diz o seguinte, ele fala que ele não tinha mais sua vida por preciosa, mas ele só percebia sentido na vida dele para que completasse a carreira e cumprisse a missão dele, que era dar testemunho do Evangelho. E aqui nós, logo no primeiro versículo, nós esbarramos em algo muito importante que você precisa estar atento, e eu também. Ninguém vai entender o Evangelho de verdade se ele não entender que ele tem que perceber que a sua vida não tem mais valor. Não que você tenha que desprezar o que Deus te deu, porque a vida é um presente de Deus. Mas o próprio Cristo disse que aquele que quiser achar a sua vida vai fazer o que com ela? Vai perdê-la. E aquele que perdê-la, por amor a Jesus, vai achá-la. Ou seja, como o Paulo está dizendo aqui, no nosso tempo nós temos um grande problema, porque nós vivemos um tempo de pessoas egoístas. Nós vivemos um tempo de pessoas que pensam só em si. Nós sabemos que Paulo já falou isso também quando escreveu a Timóteo, que nos últimos dias surgiriam pessoas arrogantes, prepotentes, soberbas, intratáveis, né? Que amariam mais a si mesmo do que a Deus. E nós estamos vivendo esse tempo. Então, quando você fala para uma pessoa que ama mais a si mesmo do que a Deus, que tem que deixar a sua vida de lado, vai ter um problema aí. E nós vemos, infelizmente, nesse tempo, as pessoas estão com o seu ego muito inflado. Muito inflado. Então, se você falar certas coisas para algumas pessoas, você vai ter problemas. Por isso que nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, entender que a obra quem faz é o Espírito Santo, para que nós possamos ser bem-sucedidos no nosso ministério. Eu tenho, como eu disse aqui, gratidão incomparável, não tem como mensurar a minha gratidão que eu tenho pelo pastor Adalto, porque quanto ele me ajudou. Mas tem uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Na época nós estávamos com uma congregação lá no bairro, não sei quem lembra disso, e tinha um outro irmão que estava lá junto com a gente. Esse irmão fez umas coisas lá meio esquisitas, e eu não gostei. Aí eu falei para o pastor Adalto que não ia mais lá, fiquei chateadinho, né? Aí o pastor Adalto foi lá em casa, e conversou comigo numa boa, falou assim, filho, vai lá, você não pode ficar assim, vai fazer algo de Deus. Não, pastor, não, porque o irmão isso, eu perco aqui, pastor, não, vai lá, pela mansidão dele, ele viu que eu estava meio resistente, ele deu um grito comigo. Pega a sua Bíblia e vai fazer o que Deus, rapaz. Aí, tá bom, pastor, eu vou. Cadê a vida? Então, no carro, vamos embora, vamos fazer a obra de Deus. Mas eu acho que se o pastor Adalto fizer isso com algumas pessoas hoje, vai dar ruim. Né? E naquele
dia, eu poderia ter ficado chateado com o pastor Adão. Mas eu entendi que o que ele fazia era porque ele percebia que Deus tinha um chamado para mim. E que eu não poderia deixar o meu ego atrapalhar aquilo que Deus tinha para mim. E muitas pessoas não percebem isso. E Paulo, quando diz aqui que ele não tinha mais por precioso sua própria vida, nós também temos que ter esse mesmo sentimento que existiu na vida de Paulo, para que nós possamos fazer missões, para que nós possamos cumprir o nosso chamado. Como eu disse, Paulo não está falando aqui que ele está desprezando o presente que ele recebeu de Deus. Mas ele está dizendo aqui agora, aquilo que ele recebeu de Deus, conforme nós vemos também em 2 Coríntios, que eu já ministrei aqui sobre esse versículo, e para mim é um versículo que me inspira já faz alguns anos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo me constrange, e algumas traduções dizem que o amor de Cristo me domina. Porque entendemos que se um morreu por todos, todos também morreram. E agora, a vida que temos, não vivemos mais para nós, mas vivemos por aquele que morreu por todos. Ou seja, a minha vida não me pertence mais. Agora, a minha vida pertence àquele que morreu por mim, então eu tenho que viver para ele. Se eu quero exercer o ministério da reconciliação, seja dentro da minha casa, seja da minha vizinhança, da minha escola, do meu trabalho, ou em outro país, eu tenho que entender que a minha vida não é mais minha, ela pertence ao Senhor. E ela pertencendo ao Senhor, ela não pode ser usada, quando Paulo diz aqui que não tinha preciosa, ele está falando das coisas que nossa natureza humana é, por natureza, tendenciosa a desejar. Nossa natureza humana é tendenciosa a desejar as coisas que desagradam ao Senhor. A Bíblia diz que a nossa natureza humana ela é inimiga de Deus. Se você pensa que a sua não é, você está enganado, tá? Porque ela é. Então, Paulo está dizendo que aquilo que a natureza dele pedia para que ele pudesse ter como precioso na sua vida, e disso ele não tinha mais anseios por aquilo, ele não desejava mais, ele entendeu que não tinha mais sentido aquilo. E um outro versículo que fala muito a respeito de ministério, pelo menos no meu coração, nós vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Preste bem atenção no que o apóstolo está dizendo a um jovem, né? Quando ele escreve a Timóteo, um jovem pastor, que estava ali aprendendo algumas coisas, estava com a responsabilidade de pastorear uma igreja, e ele fala algo muito interessante. Vamos lá. 2, 4. Isso. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Bem, essa tradução é um pouco mais complicada de entender, mas está dizendo o seguinte: aquele que milita, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. O que é dessa vida? Das coisas da vida natural. Porque o desejo dele é agradar aquele que o alistou, aquele que o chamou para a guerra. E quem te chamou para a guerra? Foi o Senhor. Então você não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Eu não estou falando que você tem que deixar o seu trabalho, porque eu não deixei o meu para fazer a obra de Deus. Quando se for necessário, eu lembro bem como o pastor Adalto para vender saquinho de lixo para cuidar da igreja, né? Deus colocou isso no coração dele para que ele fizesse, para que ele cuidasse mais da igreja. Ele estava tomando o tempo dele. Eu acho que ele entendeu o que eu entendi desse versículo. E chegou o tempo que ele precisou fazer isso. E talvez chegue um dia que alguns de nós precisem fazer isso. Não se embaraçar com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o chamou. Então, se você um dia precisar fazer, você faça na direção de Deus, assim como o pastor Adalto fez. Mas não permita que as coisas dessa vida natural tomem o seu tempo, que te impeça de fazer missões. Paulo fala que nós temos que remir o tempo. Remir o tempo é você resgatar o tempo. Você resgata alguma coisa que está no seu poder ou que não está no seu poder? Que não está no seu poder. Então, quando Paulo fala que nós temos que remir o tempo, ele está falando que nós temos que resgatar algo que anteriormente talvez pudesse até estar na nossa mão, mas agora não está. Nós temos que resgatar. Ou seja, principalmente nos dias de hoje, com a internet, rede social, está roubando o nosso tempo, então.
E muitas vezes nós temos a necessidade, temos a responsabilidade de fazermos uma visita, de nos dedicarmos à leitura da Bíblia, à oração, e nós dizemos o quê? Não tenho tempo. Estou sem tempo. E a frase dos atletas da Tinder de mentirinha. Estou na correria. Muita correria. Não está correndo nada. Você está correndo do seu chamado. Você está correndo do seu chamado. Porque se você fizer uma análise do quanto tempo você fica com o celular na mão, isso é fato, isso é estatístico. Né? O brasileiro, se não me engano, é o segundo país, o Brasil é o segundo país que mais gasta tempo com rede social. Então, se nós vemos o quanto nós gastamos de tempo com as redes sociais, com coisas que estão na internet, que hoje está tudo na nossa mão, antigamente, quem não tinha computador tinha que ir para a Lan House, para você quisesse acessar alguma coisa, hoje você está na sua mão muito fácil, um clique. Pega o tempo que você gasta na rede social e fala assim, não, semana que vem, esse tempo que essa semana eu gastei na rede social, eu vou usar para fazer visita com meus irmãos. Eu vou usar para fazer a obra de Deus. Eu vou usar para cuidar da minha família. Eu vou usar para anunciar o Evangelho para a minha parentela. Eu vou usar para anunciar o Evangelho para a minha vizinhança, para os meus amigos de trabalho. Porque o nosso tempo está sendo roubado por um negócio muito pequeno. Nós estamos perdendo o nosso tempo, perdendo o domínio do nosso tempo para um negócio muito pequeno. E de maneira sutil, como uma erosão, de pouquinho em pouquinho. Porque agora, você percebe, agora há um tempo atrás, no começo do mês passado, surgiu uma outra rede social aí, né? Como se todas as que já existem não fossem suficientes. Então agora sim, uma outra rede social. Daqui a pouco não cabe mais dentro da rede social, você comprar um celular de 6 quantos de demorar, não cabe mais rede social no celular. E aí você tem as operadoras de streaming, que é o entretenimento que está na sua tela dentro de casa, Netflix, Amazon, outras coisas lá que você pode também ficar lá e você maratonar uma série que você vai gastar aí, se for uma temporada, você vai gastar pelo menos umas 4, 5 horas para você maratonar uma série, uma temporada. Mas nós não temos tempo. Estou na correria. Será que não temos tempo? Ou será que nós não entendemos ainda o que Paulo disse aqui, que a vida dele não tinha mais valor? Que agora o que tinha valor para ele era fazer a vontade de Deus. Era fazer aquilo que ele foi chamado. Eu e você fomos chamados. Alguns, como eu disse, em dimensões diferentes. Porque quando Paulo fala de carreira e missão, ele está falando de duas coisas simples. No texto ele fala carreira e missão. A missão que Paulo tinha, todos nós temos, que é reconciliar o mundo com Deus, através da pregação do Evangelho. Agora a carreira, cada um tem um jeito. Cada um vai correr de um jeito. Algumas pessoas, como eu disse, vão correr, talvez, que nem o menino da bateria, outros vai correr no diaconato, outros vai correr na administração do Evangelho, outros vai correr no evangelismo na rua. Tem um irmão que congregava aqui também, o Jairo. Certa época a gente fazia uns cultos aqui na rotatória, aqui em cima. E eu ficava impressionado com aquele irmão, porque ele saía, às vezes cercava as pessoas lá na rotatória para falar de Jesus. E dificilmente, geralmente a gente fazia no domingo à tarde, dificilmente no domingo à noite não tinha alguém aqui que ele conseguia conversar lá na pracinha. E um dia quando a gente estava lá no pai, ele teimando comigo que eu queria pregar. Eu falei assim, não, vamos ser sinceros, o microfone não é para você. Mas eu tenho um dom tão bonito de falar de Jesus para as pessoas, de conseguir convencer as pessoas do amor de Deus na rua, o dom que eu gostaria de ter e não tenho. Você está querendo um dom que você não tem e está desprezando aquele que você tem. O dom dele é de falar de Jesus na rua. É a maneira que Deus chamou ele para dar esse testemunho, para falar do amor de Jesus para as pessoas na rua. Outros vão dar testemunho de outras formas variadas. Você pode dar testemunho, como eu disse, sendo uma boa mãe, sendo um bom pai. Certa vez eu estava assistindo um vídeo e as pessoas estavam falando sobre isso, exatamente sobre isso. Como nós podemos dar bom testemunho de diversas formas. E aí essa palestrante estava falando que lá nos Estados Unidos ia fazer um congresso de mulheres. E aí fizeram uma reunião na igreja com as irmãs que estavam organizando o evento. E elas disseram, vamos chamar
uma irmã para vir palestrar no evento, e aí começaram algumas sugestões, e aí citaram o nome de uma mulher lá, se eu não me engano, da família Clinton. E aí algumas pessoas que estavam aqui, mas quem é essa mulher? Né? Ela não é uma pessoa, né, bem sucedida na profissão, não tem uma profissão, não é CEO de uma empresa, ela não é uma pastora que prega por aí, enchendo igrejas de multidões, do estádio, sei lá do quê. Aí a pessoa que indicou ela falou assim, mas ela foi mãe e esposa de um presidente. Você acha que eles chegaram aí por quê? Só porque eles são bonzinhos ou porque ela tinha algo na vida deles também para somar, e eles conseguiram chegar onde chegaram porque eles tinham uma esposa e tinham uma mãe. Aí as pessoas ficaram meio assim. Porque muitas vezes vai valer mais ser uma boa mãe do que ser uma boa pregadora. Vai valer muito mais ser uma boa esposa do que ser uma boa pregadora. Porque de repente Deus chamou você para dar um bom testemunho, ser uma boa esposa. E assim você vai dar testemunho do Evangelho. Porque Deus também deseja ser percebido no nosso casamento, na nossa família. Deus não deseja ser percebido apenas, e talvez seja o modo que Ele menos deseja ser percebido, em status. Porque Ele precisa ser percebido. Repare que os mais belos sermões da Bíblia foram sermões para pequenos grupos, ou talvez para uma pessoa. João 3,16, Jesus estava pregando para quantas pessoas? É um versículo que eu acho que mais conhecido do mundo, né? E ele estava pregando para uma pessoa. Mais vale a obediência a Deus e um bom testemunho do que mil palavras. Eu evito muito ficar falando de pessoas. Eu aprendi muito cedo aqui com o pastor Adalto. Tinha uma irmã aqui na igreja que todo aniversário da igreja dava um presente, né, para a igreja. Mas o pastor Adalto fala assim que evitava ficar falando porque não era bom ficar falando de pessoas em cima do público. Mas eu preciso falar. Quando eu me converti, quando eu vim aqui na igreja pela primeira vez, eu vim aqui e tinha uma pregadora de fora. O pastor Adalto não estava aqui. E eu não simpatizei muito com o jeito dela, não. Tinha sido convidada pelo irmão Amancio, na época, para ministrar aqui. E ela é muito exótica, como se diz assim, né? Um jeitão meio peculiar de ser, não me agradou muito. Mas você, aí o Jefferson, não, vai no que vem que o pastor vai estar lá. Aí eu fui lá, ouvi o pastor Adalto. Eu me lembro muito bem de uma coisa. Eu falei assim, na minha ignorância, mas de certa forma uma atitude prudente, eu falei assim, se o que esse cara está falando é verdade, eu quero para mim. Só que eu vou encostar nele, eu vou andar com ele e ver se o que ele fala é verdade. Se o que ele fala é vive. E eu digo para as pessoas por onde eu ando, se eu tivesse me empenhado em conhecer o Evangelho em outro lugar, talvez eu não teria me convertido. Porque o pastor Adalto sabe muito bem quanto eu andei atrás dele. Andei muito atrás dele. Andei muito. Eu saía lá do Adalto, vinha de bicicleta para cá, às vezes ele me ligava, como estou indo ali entregar o saco do lixo, quer ir comigo? Vamos, pastor. Eu ficava olhando o jeito dele se comportar, e então eu decidi uma vez, um momento, assim, então é isso que eu quero para mim. Ele está falando e ele vive, então é isso que eu quero para mim, eu quero essa mudança de vida para mim. Então eu não converti por causa da pregação. Eu não me converti porque alguém estava com o microfone com um discurso eloquente. Eu me converti porque eu vi vida. A vida de Deus em uma pessoa. E talvez você vai impactar pessoas com a vida que existe dentro de você, a vida de Deus. E não a sua sabedoria, não o seu conhecimento. Talvez as pessoas vão poder olhar para você um dia e vai ouvir dos seus filhos e de suas filhas. A minha mãe ou meu pai é uma pessoa que realmente temia o Senhor. Ele não era um bom pregador. Ele não cantava bem. Mas eu percebia Jesus na vida dele. E assim você está dando conta desse mundo. E para isso você precisa negar a si mesmo. Você precisa entender que a sua vida não tem mais tanto valor. E essa mensagem que nos foi dada através, esse ministério que nos foi dado, ele inclui uma mensagem. Esse ministério da reconciliação,
a Bíblia diz que Deus também nos deu uma mensagem. E essa mensagem da reconciliação, como eu disse aqui, não é só falar, mas também envolve falar. Essa mensagem da reconciliação, ela envolve o Evangelho. Ela envolve anunciar as boas novas de Jesus, mas anunciar e mostrar com sua vida prática. Porque é isso que Paulo conseguiu mostrar para as pessoas. Paulo pensou assim que a mensagem não se baseava em palavras persuasivas ou discursos eloquentes, que ele queria que as pessoas conhecessem a Cristo para aquilo que eles não somente ouviam, mas também viam na vida dele. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz: tome cuidado com o que você fala e como você vive, para que se salve tanto aqueles que te ouvem, tanto você quanto aqueles que te ouvem. Ou seja, não se preocupe tanto com o discurso e menos com a prática. E nós temos que entender o seguinte: talvez você pense que você tem alguma dificuldade, existe barreiras na sua vida que te impedem de anunciar o Evangelho. Talvez, como eu disse aqui, você não conheça alguém que tinha tanta dificuldade como isso. Sabe quando a sua mãe, porque assim, quando eu disse pastor Adalto, é só o pastor Adalto mesmo. Eu digo que eu falei para minha mãe, o pastor Adalto disse que Deus quer me usar para ser ministro. Eu falei assim: você? Assim, nem minha mãe contou de mim, você acredita? Nem minha mãe acreditava, só o pastor Adalto mesmo. Eu era uma pessoa totalmente antissocial. Eu era uma pessoa que tinha medo de falar em público. Hoje, talvez, se não me dão o microfone aqui, vai virar vigília, mas eu tinha medo de falar em público. Eu, quando ia para uma entrevista coletiva de serviço, eu era reclamado, porque se tivesse muita gente, eu não abria a boca. Eu era muito tímido e antissocial. E aí Deus fez uma transformação na minha vida para que a vontade dele pudesse se cumprir. E Deus pode também fazer na sua vida. Se existem barreiras na sua vida, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar a sua história. Deus vai tirar a timidez. Deus vai te dar ousadia e intrepidez, porque o Espírito Santo vem sobre a minha vida e sobre a sua vida para nos capacitar com isso. Para que você possa não somente viver, mas que você possa falar, porque às vezes envolve falar, como eu disse. Né? Existe uma frase aí, que há um tempo atrás, a primeira vez que eu vi essa frase foi no CD lá na casa que aquele pastor morava lá, que tinha uma casa perto do CD lá, não sei como chamava para você, era lá. Um CD do Billy Graham, que dizia assim: amanhã acorde bem cedo e pregue o Evangelho, se preciso, use palavras. Né? Há divergência sobre quem realmente disse isso, mas é uma fala que é interessante refletir. Mas você não pode pensar que não precisa falar, você tem que falar. Porque o Evangelho de Jesus é uma boa notícia. Uma boa notícia precisa ser proclamada. E é através dessa mensagem da reconciliação, essa mensagem que se chama Evangelho, que nós vamos alcançar pessoas para Cristo. E aí, quando Paulo escreve aos Romanos, e aí vamos lá para Romanos 1,16, acho que ela vai colocar também para facilitar aqui. Romanos 1,16, preste atenção no que Paulo diz quando ele escreve à igreja de Roma sobre o Evangelho. O que ele diz? Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu e também do grego. Amém? O que é o Evangelho? É o poder de Deus na salvação do homem. O homem vai ser salvo através da mensagem do Evangelho. Então nós precisamos buscar em Deus essa capacitação para que a gente possa também anunciar, para que a gente possa viver, mas também anunciar. E tanto viver quanto anunciar vai exigir de você que você entenda que realmente tem valor na sua vida. O que realmente é precioso. Porque se Paulo disse aqui que eu não tenho mais nada, não tem mais valor na minha vida cotidiana, não tem mais ambições a não ser cumprir a minha chamada, completar a minha carreira e cumprir a minha missão, que é dar conta do testemunho do Evangelho. E nós precisamos dessa mesma disposição. E o Evangelho é isso. Então não se envergonhe. Aproveite para anunciar o Evangelho enquanto algumas coisas não piorar no nosso país, porque a tendência é piorar. Não sei se você percebe, mas existe um movimento que está tentando dificultar mais para que a gente possa anunciar o Evangelho.
Então tem coisa que talvez que nós falaríamos há 15 anos atrás, se nós falarmos hoje, nós vamos enfrentar processos. Né? Vocês sabem disso. Então, talvez daqui a 5 anos você vai precisar de mais ousadia do que você pensa ter hoje para você poder abrir a boca para falar do Evangelho. Então aproveite, vai treinando agora, para quando chegar daqui a 5 anos, se tiver um problema que a gente está vendo que vai ter, você esteja mais treinado e mais, né, com mais ousadia para você cumprir a sua missão. Você já descobriu qual é a sua missão? Você já descobriu qual é a sua carreira? Como você vai cumprir a sua missão? Há um tempo atrás eu fui conversar com uma pessoa que tinha 10 anos de cristianismo. Ela ouviu uma mensagem sobre a cruz e se chocou. Falou que não ia mais na igreja. Aí eu falei para ela, essas coisas precisam ser faladas. Aí eu disse, um dos motivos pelos quais ela precisa ser falada é que, aí eu perguntei para ela, quanto tempo você tem de igreja? Ela disse, 10 anos. Eu falei assim, você já sabe qual é o seu dom? Ela, não. 10 anos de igreja? Ela não entendeu ainda o lugar dela no corpo. Porque, como eu disse, nós como corpo temos uma missão. Essa missão é universal. É dar o testemunho do Evangelho. Mas dentro do corpo nós temos funções distintas e individuais. Que a Bíblia chama de dons. 1 Coríntios 12 e Romanos 12 falam dos dons. E lá a Bíblia diz que o Espírito Santo dá o dom para as pessoas conforme ele acha que vai ser útil. Como eu estava conversando com o Rafael. Rafael? Eu acho que é outra pessoa que estava conversando hoje. Mas ele disse assim, você não vai colocar o pé no lugar da mão, vai? Tinha um menino aqui que congregou aqui, que lembra do Marcos, que veio junto com o Misha. O Misha também acha que fazia isso, o Misha, o Jean. Ele estava plantando bandeira, ele está plantando uma bandeira, ele vai ficar a mão no chão e o pé para cima. Mas não dá para fazer isso muito tempo, ele tinha muito mais habilidade do que eu para fazer aquilo, mas não dá para fazer isso muito tempo. Nem eu conseguiria fazer isso muito tempo, porque a mão não foi feita para isso. Foi feito para suportar o peso, mas são os pés. Então não adianta você querer mudar a função do membro do corpo, porque cada membro tem a sua função. Então cada um de nós aqui tem uma função dentro do membro. Tem um chamado, tem uma carreira que foi proposta. Você já reconhece, você sabe qual é o seu chamado? Você já sabe qual é o seu dom? Se você sabe e você não exerce, você é pior que aquele que ainda não sabe. Mas se você sabe e exerce, glória a Deus. Mas se você não sabe ainda, o Espírito Santo hoje quer falar com você e quer revelar para você qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Amém. Qual o seu lugar no reino de Deus? Qual é a carreira que é proposta para você, para que você possa cumprir a sua missão? Você tem um lugar no corpo. E a Bíblia diz que quando um membro do corpo não cumpre o seu papel, todo o corpo é afetado. O corpo deixa de crescer, conforme nós vimos lá em Efésios 4. O corpo deixa de crescer. O corpo começa a sofrer, porque você não está fazendo o seu papel no corpo. Você não está cumprindo, você não está correndo a sua carreira. Você está negligenciando. Mas o convite de Deus para nós, hoje nessa mensagem, é que a gente entenda, primeiramente, entenda qual é a nossa carreira, entenda qual é a nossa missão, e entenda qual é a importância de nós nos submetermos a Deus, e que a gente entenda a responsabilidade que temos dentro do reino de Deus e cumprirmos a nossa vocação. Missões não é só para o Jefferson que está lá na África, não é só para o Sandro, o missionário Sandro, não é para outros missionários que talvez você possa citar aí. Missões é para mim e para você também. Porque missões também envolve evangelismo, evangelismo pessoal, evangelismo coletivo. E você precisa entender isso como eu também preciso. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu demorei muito tempo. Até eu entender e me render à vontade de Deus. Mas que nós possamos entender. Que todos nós possamos nos render à vontade de Deus. E que o Espírito Santo use essa mensagem para constranger o seu espírito. Para que você possa, se você ainda não cumpre o seu chamado, com todo amor que eu estou desejando isso, que você perca a noite de sono hoje. Que você perca o sono essa noite. E que você reflita o tempo todo qual é o seu chamado, qual é o seu lugar no mundo. E saiba que isso vai te custar alguma coisa.
Mas saiba que vale a pena. Porque lá no começo da minha conversão, assim, acho que foi lá no começo, acho que esse tempo aqui não estava nem pronto ainda, mas já estava usando, eu vim aqui no primeiro velório de um cristão. O presbítero João Pereira, né? Presbítero João Pereira. E tinha uma faixa aqui, mais ou menos onde estava essa tela aqui. E nessa tela estava 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Na época eu não sabia que era o versículo, eu só achei a frase muito bonita. E eu falei, eu quero essa frase no meu velório. Né? Eu quero essa frase no meu velório. Porque aquilo mexeu muito no meu coração. Colocou aí. Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Para mim era uma frase, depois eu entendi que era um versículo que foi dito por Paulo, o homem que entendeu que a vida dele não tinha mais valor se não cumpriu o seu chamado. É por isso que ele pôde dizer, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A jornada que Paulo tinha que percorrer, ele já tinha percorrido. Ele sabia que estava próximo do fim da sua vida. E ele disse, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Se você fosse chamado pelo Senhor hoje, para estar com Ele, essa é a pergunta que eu me faço. Eu poderia colocar essa frase no meu epitáfio, lá no meu túmulo? Ou eu poderia colocar uma faixa com o vestido do presbítero João Pereira aqui? Eu poderia colocar no meu velório? Você poderia? Temos que refletir sobre isso. Servir a Cristo exige muitas coisas de nós. Existem muitos privilégios de servir a Cristo. Eu fico feliz de chegar aqui e ver uma cruz aqui, outra cruz aqui. Se nós não entendemos o que isso significa, nós não entendemos o que é o Evangelho. Se nós não entendemos que nós não temos que nos envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo homem, de todo homem. E nós anunciamos esse Evangelho, nós damos testemunho desse Evangelho. Com a nossa vida, mostrando ao mundo que o que vale para nós é fazer a vontade de Deus, é darmos testemunho do Evangelho, é nos engajarmos em um propósito, o propósito que é do reino. E nós somos, como disse aqui, mordomos, e como a Eda leu isso aqui, embaixadores do reino de Deus. Embaixador é uma pessoa de um outro país que está, sei lá, embaixador americano no Brasil. É um lugar onde existem os embaixadores dos Estados Unidos aqui, mas é considerado um território americano dentro do nosso país. Onde você está é um pedaço do céu. Onde você está, há o poder de Deus sobre a sua vida. Onde você está, o Espírito de Deus está. E o Espírito quer te usar para você falar dele. O Espírito quer te usar para você falar do amor de Jesus para as pessoas. Porque muitas pessoas estão perecendo. Muitas pessoas. Há um tempo atrás, eu vi uma estatística que a cada 30 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Aí, depois, mais um tempo eu vi, baixou para 20 segundos. A cada 20 segundos, não sei como está agora, mas a cada 20 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, a 20 segundos a cada minuto, 3. A cada hora, 180 pessoas. Quando nós cultuamos aqui, 2 horas, mais ou menos, 1h30, 2 horas, 180 pessoas estão cometendo suicídio no mundo. O inferno está sendo povoado. Não vou dizer que todos fizeram isso no inferno, porque cabe a Deus julgar, mas uma boa parte está indo no inferno. E nós nos preocupando com outras coisas que não sejam o reino de Deus. Nós não choramos por aqueles que estão se perdendo. Nós não choramos, não nos colocamos diante do Senhor para pedir ao Senhor, Senhor, qual é o meu chamado? Qual o propósito do Senhor? Qual é o sentido da minha vida? Que propósito o Senhor tem para mim dentro do seu reino? Que pessoa o Senhor quer salvar através da minha vida? A quem o Senhor quer clamar para que a pessoa se reconcilie com o Senhor através da minha vida? Nós precisamos derramar lágrimas por essas pessoas que estão perecendo. Nós temos que derramar lágrimas também por nossas vidas, porque nós estamos muitas vezes não entendendo. Estamos jogando a responsabilidade naqueles que fazem missões transculturais, estamos jogando a responsabilidade nas costas dos obreiros da igreja, estamos esquecendo que todos nós temos um chamado e um ministério.
E o sentimento que existia em Paulo não é para ter só no coração dos pastores da igreja, dos presbíteros da igreja. O sentimento que existia no coração de Paulo, que está escrito lá em Atos 20, 24, tem que estar no meu e no seu coração. Não importa que idade você tem, não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa se você tem cargo na igreja ou não. O sentimento de Paulo deveria ser o seu sentimento. Isso é entender que você é um missionário. Isso é entender que você tem um serviço para prestar para o reino de Deus. E aí eu gostaria de encerrar com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Alguém lê? 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Depois de Paulo dizer que combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, ele fala de uma coroa que está reservada. Não somente para ele, mas para todos que amam a sua vida. Todos aqueles que estão engajados no reino de Deus, nos propósitos do reino de Deus e desejam que o Senhor venha. Clamar Maranata é fácil, mas trabalhar para que o Senhor venha logo é mais difícil. Você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar. Nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que fazer missões. Para quantas pessoas você anunciou o Evangelho essa semana? Para quantas pessoas você conseguiu resplandecer a glória de Cristo essa semana? Para quantas pessoas nós oramos e choramos diante do Senhor? Eu tive uma experiência interessante a respeito de anunciar o Evangelho. Vou encerrar com esse testemunho. Tinha um amigo do Lucas, meu filho, e ele acha que ele tem uma dificuldade de concentrar naquilo que você fala. E às vezes ele vinha reclamando da vida, falando de algumas coisas, de alguns problemas, ele tinha muito problema familiar. E eu tentava falar do Evangelho para ele, e ele ficava sempre me cortando, mudava de assunto. E eu falava assim, tem uma coisa errada, eu tento falar de Jesus para esse cara parece que não está nem conseguindo concentrar no que eu estou falando. E um dia, eu ia deitar, e o Senhor não deixou o sono vir. E falou para mim, ore pelo Fernando. Enquanto eu não orei pelo Fernando, eu não consegui dormir. Eu segui um dia a mesma coisa. E Deus falou, ore pelo Fernando. Eu orei pelo Fernando 3 dias. Se eu não orasse, eu não dormia. No 4º dia, o Fernando apareceu na porta da minha casa para falar com o Lucas. E aí eu saí lá fora, aí ele começou. Eu falei assim, aí eu comecei a falar de Jesus para ele, ele ficou quietinho, assim, me olhando, escutando. Escutou parecendo um passarinho assim, quietinho. Eu falei, ele não me interrompeu uma vez, prestou atenção de uma forma que ele nunca tinha prestado atenção no que eu tinha falado. Aí eu entendi porque Deus não deixou dormir. Porque Deus queria preparar aquele espírito. Deus queria preparar aquele coração. Para que ele pudesse receber a voz semente. Faz tempo que eu não vejo, mas eu sei o propósito que Deus tinha naquele dia para a eternidade. E Deus promoveu algo no meu coração para que eu pudesse fazer algo, para que ele pudesse receber a semente. Ainda que fosse algum bloqueio intelectual, mas naquele dia, aquele bloqueio foi desfeito. Pelo poder que há na obediência, pelo poder que há no Evangelho, pelo poder que há na oração. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que você refletisse agora sobre como anda a sua obediência, como anda a sua carreira com Jesus, a sua jornada com Jesus. Se você realmente tem obedecido ao Senhor, se você ainda não tem, como eu disse, você não tem consciência do seu chamado, da vocação que Deus concedeu a você, eu peço a Deus que o Espírito Santo hoje ministre o seu coração, te revele aquilo que Ele tem para você. Talvez seja algo que você jamais imaginou. Mas, se Ele te chamar, Ele vai cumprir. Amém? Se Ele te chamar, obedeça. Se um dia o Senhor te chamar para ir para outro país,
vá. Se um dia o Senhor te chamar para ir para outra cidade, vá. Mas se o Senhor te chamar para dar bom testemunho dentro da sua casa, obedeça. Se o Senhor te chamar para dar bom testemunho no meio da sua vizinhança, obedeça. Sabe que Ele vai te conceder capacidade para isso. Deus, quando chamou Josué para substituir Moisés, Ele disse: não te mandei eu, esforça-te, seja corajoso, porque eu sou contigo. Quando o Senhor disse aos discípulos: ide por todo mundo pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo quanto você é ensinado, e disse: eu serei convosco todos os dias até a consumação do século. Há uma promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja de Jesus, porque Ele não nos chama para nos envergonhar, mas Ele nos chama para sermos vencedores naquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Eu gostaria de fazer oração, queria chamar o pastor Ronaldo aqui. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Depois passo para o pastor Adalto. Feche seus olhos em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Teu Filho amado, aquele que derramou sangue por nossas vidas. Aquele que um dia não olhou para as nossas fraquezas, para as nossas limitações, para os nossos pecados, mas Ele nos amou enquanto éramos ainda pecadores. E Ele nos reconciliou com o Senhor por intermédio do sacrifício de Jesus. E agora o Senhor nos escolheu como igreja para que nós possamos, ó Pai, ser boca do Senhor nessa terra. Sermos pessoas que anunciam o Evangelho, que dê bom testemunho dessas boas novas. Que o Senhor capacite, Senhor, a cada um aqui com a consciência da vocação, ó Pai, a consciência da missão e a estratégia para a carreira de cada um, e que a graça do Senhor se manifeste de maneira sobrenatural. Que o Teu Espírito Santo ministre ao coração de cada um aqui. Talvez se alguém entrou aqui pensando que não é um missionário, que o Teu Espírito Santo os convença de que ele é um missionário, de que ela é uma missionária do Senhor. Existe uma missão sobre os ombros de cada um de nós, e essa missão exigirá de nós a renúncia de nossas vidas, mas também trará sobre nós o cuidado do Senhor, porque a promessa, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Teu Espírito Santo está conosco, nos capacitando, nos dando dons, talentos, fortaleza, intrepidez, ousadia para anunciar o Seu Evangelho. Temos dado fruto do Espírito Santo para testemunharmos do Senhor, e que a graça do Senhor se manifeste nesse lugar, nesta noite, levantando, Pai, homens e mulheres cheios de coragem, de ousadia, e que obedeçam, Pai, o chamado que o Senhor tem para cada um deles, e que assim o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado e engrandecido, e que haja testemunho, Pai, do poder que há no Seu Evangelho, que nós não temos que nos envergonhar dele, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os homens, sem exceção. Não há limites para o poder que há no Evangelho. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que conduz ao arrependimento, é o Evangelho que leva a pessoa à transformação de vida, é o Evangelho que leva a pessoa para perto de si, Senhor, a salvação. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui, nos rendendo ao Senhor, em obediência ao Senhor. Ó Pai, nós repreendemos, ó Pai, todo espírito de covardia, de timidez, porque a Tua palavra, Senhor, ela é fiel. A Tua palavra diz que fiel é o que nos chama, e Ele fará, o Senhor fará tudo aquilo que é necessário para que nós cumpramos o nosso chamado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. E como eu disse, se você não sabe o seu chamado ainda, me perdoe, eu quero que você perdoe. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Aleluia. Amém, queridos? A verdade é que tudo que a gente viver, a gente é missionário aqui na face da terra. Quem quer anunciar essa verdade, glória a Deus.